Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus ele fala sobre duas realidades: guardar o mandamento e guardar a palavra. As duas coisas, elas significam a mesma coisa, no sentido que o mandamento é a palavra de Deus e a palavra é uma expressão do mandamento, porque o mandamento é a lei natural, a própria vontade de Deus, impressa no ser humano e em cada criação. Guardar o mandamento, observar o mandamento, significa corresponder à vontade de Deus. Ou seja, guardar o mandamento significa fazer a vontade de Deus, a vontade que já está impressa em nós, aquilo para qual nós fomos criados. Essa é a plenitude do ser humano. Por isso que Jesus ele diz: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, guardar o mandamento é alcançar a plenitude da vida humana, é alcançar essa identificação, essa transformação e restauração da imagem e semelhança da qual nós fomos criados. E assim nós vamos nos aproximando dessa imagem e semelhança do próprio Cristo, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Uma vez que nós praticamos os mandamentos, nós vamos parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz: e eu o amarei e me manifestarei a ele. Essa manifestação de Jesus Cristo à nossa vida se dá justamente assim. Uma vez que nós nos identificamos a Ele, nós começamos a participar dos mistérios da sua vida e vamos nos tornando dóceis a essa moção de Deus, a moção do Espírito Santo que vem a nós. Por isso que depois Jesus Cristo também vai falar da palavra. E ele vai dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Aqui nós vemos esta outra realidade de guardar a palavra. A palavra nada mais é do que uma expressão que nos dá o entendimento do próprio mandamento. Guardar a palavra de Cristo é justamente guardar os seus ensinamentos. Ensinamentos que Ele faz a cada um de nós, que Ele nos dá. Esses ensinamentos que nada mais são do que ensinamentos sobre o mandamento, sobre a lei natural que rege cada um de nós. Por isso que, quando nós guardamos a palavra, guardamos os seus ensinamentos, esses ensinamentos, eles vão purificando o nosso interior. E essa purificação do nosso interior vai nos tornando cada vez mais limpos e puros para que Deus habite dentro de nós. Porque a palavra ela purifica.
E assim, quanto mais nós conhecemos a palavra, meditamos a palavra, guardamos e praticamos essa palavra, mais nós vamos gerando docilidade no nosso interior. E quanto mais purificados por essa mesma palavra, nós seremos verdadeiras moradas do próprio Deus nesta terra. Por isso que Jesus vem e diz que Ele e o Pai virá e fará naquele que guarda a palavra a sua própria morada. Nós somos esse templo de Deus, esse templo onde Deus quer habitar. Mas para isso acontecer, nós precisamos adentrar nessa prática do mandamento, através da palavra de Cristo, através dos ensinamentos dele, através da sua própria vida, que é exemplo para cada um de nós. Por fim, no Sagrado Evangelho, Jesus ele nos traz um outro ensinamento, que é o ensinamento sobre o Espírito Santo. E ele vai dizer: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo em nós vai fazendo com que nós coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos do Filho de Deus. É o Espírito Santo em nós que vai coletando na nossa memória, no mais profundo do nosso coração, da nossa consciência, aqueles instrumentos de discernimento, ou seja, o conhecimento que nós adquirimos para que nós possamos realmente agir segundo a vontade de Deus, segundo o mandamento, segundo a palavra. É o Espírito Santo que nos defende da tentação, nos defende de nós mesmos, nos defende daquilo que vem muitas vezes ao encontro de cada um de nós para nos roubar a atenção, para nos tirar do caminho de salvação. Por isso que o Espírito Santo é essencial nessa grande obra de transformação, porque é Ele que vai nos fazendo recordar, é Ele que vai nos ensinando e vai nos conduzindo a um aprofundamento do conhecimento de Jesus Cristo. E assim nós vamos crescendo dia após dia nessa capacidade de sermos moradas de Deus e, é claro, de manifestar Deus nos nossos atos, na nossa própria vida, porque Cristo ele vem a nós para que nós possamos imitá-lo, para que nós sejamos um verdadeiro sinal e reflexo da luz divina, dessa luz que é o próprio Jesus. E sendo um reflexo dessa luz, a nossa vida manifesta a vida de Cristo no mundo. E assim acontece a obra de evangelização, essa obra do anúncio do Evangelho, do anúncio da boa nova de salvação. Essa palavra que em nós realiza uma obra divina, e essa palavra que através de nós se manifesta ao mundo para gerar também salvação a todos aqueles que acolhem esta mesma palavra, que é o próprio Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.